Olá maltinha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de YouTube. O tema que eu vos trago hoje tem a ver com universidade, escolha de carreira. Em conversas com várias pessoas próximas de mim, toda a gente concorda que 18 anos é demasiado cedo para escolher a carreira da nossa vida. Aliás, até começa antes disso. Pelo menos quando eu estava a estudar, no nono ano nós já tínhamos de escolher uma área. E eu lembro-me de estar no nono ano a estudar ciências, fisicoquímicas, geografias e a pensar, fogo, mal posso esperar para ir para a área que eu realmente gosto, que era artes. Mal posso esperar para ir para o secundário para fazer aquilo que eu realmente gosto, estudar desenho, ou história da arte, ou geometria, coisas que eu tinha mais interesse na altura. A verdade é que, por um lado, eu acho que a escola nos devia permitir explorar as nossas reais áreas de interesse ou as nossas reais áreas de talento muito mais cedo. Eu percebo que tem de haver ali, temos de tocar em vários pontos para uma espécie de cultura geral, mas acho que os talentos naturais e os próprios interesses deviam ser muito mais explorados e devia ser dado muito mais abertura para isso. Dito isto, também acho muito cedo forçar alguém a escolher uma área. Eu, por acaso, no nono ano, com 15, 16 anos, eu sabia que era aquela área que eu queria seguir e estudar. Mas tantos dos meus outros colegas não faziam ideia daquilo que queriam. Então iam para ciências porque os amigos iam para ciências ou para humanidades e não percebiam nada de línguas, mas os amigos iam, então eles iam. E é por isso que muita gente depois acabava por ficar muito tempo no secundário porque não conseguia passar a matemática ou disciplinas que não lhes diziam nada ou que tinham muitas dificuldades, mas os amigos tinham ido, então eles acabavam por ir. E com isto eu não estou a julgar ninguém, porque com 15 anos vais fazer o quê? Vais decidir o quê? Ou vais, ou sabes aquilo que queres, que não é muito comum, porque é muito cedo, tu ainda não exploraste o suficiente para saberes aquilo que queres, ou vais pelos teus amigos, ou vais pelo aquilo que os teus pais querem, ou te aconselham, ou pelo que as pessoas à tua volta aconselham. Portanto, eu acho que é muito cedo. E aos 18 anos, quando temos de escolher uma universidade, ainda acho cedo, porque aos 18 anos nós não sabemos nada, nós não tivemos contacto com o mercado de trabalho ainda. Como é que nós vamos escolher uma universidade, assumir o compromisso com um curso de 3 anos no mínimo, a estudar coisas que nós não sabemos se queremos e estarmos a gastar dinheiro com propinas? Hoje em dia, aos 18 anos, eu teria tirado um ano para ir viajar ou ficar simplesmente a trabalhar em qualquer coisa só para ter um contacto com o mercado de trabalho e ninguém sabe o tipo de contactos que surgem através disso. E em conversa com uma amiga minha na semana passada, estávamos a falar sobre carreiras e percursos, mudanças de carreira, etc. E ela perguntou-me o que é que eu tinha aprendido na universidade. E eu não tinha uma resposta para lhe dar. Eu sempre disse que, para mim, a universidade foi muito mais um crescimento pessoal do que um crescimento académico. Sim, eu aprendi algumas coisas, mas se me perguntarem hoje, como ela me perguntou na semana passada, o que é que eu aprendi, eu não tenho uma resposta para dar, porque o meu curso foi extremamente teórico. Era muito ler ensaios e revê-los, ou analisá-los, ou escrever sobre isso, livros. Sinceramente, na prática, não aprendi grande coisa. Eu tive uma cadeira de não era teoria da comunicação, tinha a ver com televisão e produção e essa cadeira era muito mais prática e nós íamos para a rua, gravávamos situações ou criávamos histórias e gravávamos e editávamos. Essas são as memórias que ficam, porque foram as coisas práticas que eu aprendi no curso. As coisas teóricas, sinceramente, ficaram lá há 10 anos atrás. Com este vídeo eu não quero desincentivar ninguém a ir para a universidade, eu quero só dizer que, se não têm a certeza, eu acho que não se deveriam meter num curso e não deviam perder esse tempo e assumir esse compromisso. Porque para ter um crescimento pessoal, vocês não precisam de ir para a universidade. Vocês basta entrarem no mercado de trabalho. Eu diria terem algum tempo para vocês, para ganharem experiência, porque acho que é por aí que vocês depois hão de descobrir aquilo que gostariam de estudar. E esta semana também eu coloquei uma pergunta às minhas melhores amigas. Nós somos um grupo de 4.
e fomos todas para a universidade, tiramos todas curso superior em áreas diferentes e até em zonas do país diferentes. E hoje em dia, 2 delas trabalham na área e 2 não trabalhamos na área. Mas eu perguntei-lhes, se elas voltassem a estudar hoje, que áreas é que elas escolheriam estudar? E é curioso que elas não responderam à área que elas estudaram há mais de 10 anos atrás. Ou seja, aquela escolha que elas fizeram lá atrás acabou por não determinar a vida delas. 2 delas fazem realmente aquilo que estudaram, mas pensam em estudar outras coisas e têm outros interesses. Portanto, não é assim tão importante aquilo que nós escolhemos lá atrás. Eu também queria deixar aqui esta mensagem, que vamos sempre a tempo de mudar. Nós não somos casados com uma carreira ou com um percurso. Mudar não é falhar, é evoluir, na minha opinião. E no final de contas, não interessa aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros querem para nós. O que interessa é aquilo que nós queremos. E se for preciso mudar 30 vezes de carreira ao longo da vida, nós mudamos de carreira. Porque, tal como nós mudamos ao longo do tempo, porque é que os nossos interesses não haviam de mudar? Porque é que as nossas carreiras não mudam? Tal como houve aquele crescimento pessoal lá atrás aos 18 anos, continua a haver esse crescimento aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Portanto, eu acho que as pessoas iam falar mais sobre isto. E também, voltando aqui às minhas experiências pessoais, eu já tinha acabado a universidade quando eu conheci um amigo. Ele não era de cá, ele era francês. E ele tinha estudado, já não me lembro o que, na universidade, e ele tinha 27 anos, acho eu, na altura, e eu tinha 20 e pouco, e ele no currículo dele já tinha mudado de trabalho uma série de vezes. E eu, quando falei com ele sobre isso, eu disse, então, mas tu não mudaste porquê? Estavas indeciso? Eu tinha aquele preconceito. E então, claro que isso me suscitou algumas dúvidas. E ele disse assim, não, eu mudei porque surgiu a oportunidade de mudar, porque eu tinha outros interesses e lá em França, este meu currículo não é visto com maus olhos. É muito positivo tu passares por várias empresas e teres vários tipos de experiência. E eu acho que aqui em Portugal isso não é visto dessa forma. Eu posso estar enganada, mas eu acho que se valoriza muito mais tu teres estado 10 anos numa empresa e cresceres dentro da empresa, mas se tu tiveste os últimos 10 anos em 5 ou 6 empresas diferentes, ou elas têm de ser empresas de topo para ser valorizado, ou se são, ainda por cima, se forem em áreas completamente diferentes, acho que não é mesmo visto com bons olhos e acho que isso precisa de mudar. E falo por experiência própria, eu já fiz várias coisas na minha vida e eu acho que isso só me enriquece enquanto profissional e enquanto pessoa também, porque eu já servi à mesa e acho que isso nos faz ter outra perspectiva e nos faz ter outro respeito por qualquer tipo de profissão. Portanto, era isso no fundo que eu queria passar neste vídeo. Se tu estás indecisa sobre a tua carreira, se estás indecisa sobre que curso escolher, ou se tens vontade de mudar mas tens medo, eu queria só dizer para não teres medo, para ir só, porque vais sempre acrescentar alguma coisa à tua vida. A minha geração, eu sinto que tem um bocadinho ainda esta resistência à mudança. A geração dos meus pais, muito mais. Mas a minha geração, eu sinto que ainda tem um bocadinho de resistência à mudança e eu vejo isso também pelos meus círculos, porque eu, se calhar, do meu círculo de amigos, sou a que já mudou mais vezes de carreira. E uma das coisas que as minhas amigas me dizem é: eu admiro tanto a tua vontade de mudar ou a tua coragem de mudar. Eu acho que não é uma questão de coragem, pode ser, mas eu acho que não é tanto uma questão de coragem, é mais uma questão de respeito por mim, por aquilo que eu quero, pelas minhas vontades, pela minha felicidade. É isso que eu priorizo e é por isso que ter medo de mudar não me passa pela cabeça sequer. Acho que o futuro passa muito por estas mudanças e acho que a geração que vem depois de mim, ou as gerações que vêm depois de mim, têm muito menos estes complexos de mudança. Acho que eles, assim que têm propostas melhores, mudam facilmente, mudam de país sem pensar 2 vezes, trabalham de qualquer parte do mundo, para qualquer empresa, e é isso, acho que eles são muito mais livres
do que a minha geração. Com este vídeo eu venho só lembrar a minha geração que não está nada de errado connosco quando nós queremos mudar. O mundo evolui, nós evoluímos junto e acho que importante é ter capacidade de adaptação. Coragem se vocês quiserem, mas priorizem sempre o vosso bem-estar mental. Priorizem sempre a vossa felicidade, porque se vocês estiverem bem, tudo à volta vai correr bem e a vossa carreira não vos define. Portanto, não pensem demasiado sobre isso. Vão só, vai dar certo. Se vocês forem por aquilo que vos faz feliz, vai dar muito certo. É só isso que eu queria dizer. Um beijinho e até à próxima.